Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite do Daniel e da Liliane para participar aqui no colóquio da História da Noite, com o meu contributo acerca da noite em Lisboa no século XVIII. Então, a minha comunicação intitula-se A Noite de Lisboa, antes da luz, a criminalidade, as luminárias e a Rua do Povo. A fase pré-industrial de Lisboa estende-se mais do que na maioria das capitais europeias. Os atrasos que o terremoto criou e a consequente reconstrução da cidade fizeram com que os lisboetas esperassem bastante até acompanharem o passo de Paris ou de Londres. Neste sentido, será interessante considerar Lisboa no panorama europeu pela especificidade que apresenta. Lisboa como cidade portuária, fulcral como ponto de comunicação e contacto com o novo mundo, vê-se obrigada a um regresso às trevas por motivo da catástrofe natural de que foi alvo, o terremoto de 1755. Por outro lado, a tragédia consubstanciou-se em oportunidade, como foi comprovadamente a visão do Marquês de Pombal, aproveitando para colocar em prática um plano visionário de reconstrução da cidade. Nesta fase, e no que à noite diz respeito, é importante analisar a questão da segurança, como era e de que forma terá sido repensada por Pombal, tendo em conta o cenário catastrófico em que se encontrava a cidade, bem como todos os problemas inerentes a uma urbe em estado de sítio, pilhagens, roubos, assassinatos, etc. Interessa também, além da visão sobre o enquadramento urbano e institucional da cidade, olhar para a sua população. De que forma as pessoas usavam a rua à noite, que medos alimentavam, de que estratégias se serviam para lidar com estes medos. Olhamos agora então para o terremoto e o Marquês de Pombal e que mudanças é que houve, exteriores e interiores. O terremoto e consequente maremoto do dia 1 de novembro de 1755 marcaram indelevelmente a cidade de Lisboa em diversos planos. Obviamente na questão arquitetónica e urbanística, destruindo grande parte da cidade como ela existia até então, não tão obviamente no plano ideológico. Sebastião de Carvalho e Melo, então ministro de Dom José, rei de Portugal, viu neste infeliz acontecimento a oportunidade de reconstruir a cidade e as mentalidades de acordo com os ventos iluministas que sopravam da Europa. Se até meados do século XVIII foi possível efetuar alguns avanços na segurança para os habitantes da cidade, ainda que a criminalidade continuasse alta, com a fatalidade do terremoto, também a estrutura de segurança municipal se desmoronou, precipitando a cidade num autêntico desastre social. A articulação entre os poderes central e local era difícil e a desordem pública tornou-se uma preocupação tão premente quanto a reconstrução da cidade. É neste contexto, então, que é fundada a Intendência Geral da Polícia, com os alvarás de 25 de junho e de 13 de agosto de 1760. A Intendência Geral da Polícia era a organização fundamental para assegurar a segurança e a segurança da cidade de Lisboa. No decorrer do século XVIII, a estrutura de ação da segurança civil existente era um conjunto de quadrilheiros. E aqui quero apenas mostrar uma imagem referente aos quadrilheiros. Nós temos aqui uma imagem da cidade de Lisboa na altura do terremoto, em que vemos as tendas montadas para ajudar as pessoas e depois aqui um patíbulo para fazer execuções sumárias dos criminosos. E como vos dizia, aqui está a figura do quadrilheiro, que é esta figura aqui que ostenta a vara e que tem este chapéu. São uma das poucas ilustrações dos quadrilheiros. Uma das funções desta força de segurança, além da intervenção quando algum incidente ocorria, era o torcia da prevenção. A descrição no regimento dos quadrilheiros é muito clara em relação a este aspecto. Os quadrilheiros devem estar atentos a todas as irregularidades presentes no seu bairro e, se julgarem pertinente, reportá-las. E tem aqui uma citação do regimento de quadrilheiros em que chama a atenção para o facto deles terem que vigiar os vizinhos e ver as atividades em que se envolviam. Era, portanto, feito uso da sua familiaridade no bairro de que eram habitantes comuns para detectar atividades subversivas, qualquer que fosse a sua natureza,
sendo dadas claras instruções no sentido de denunciá-las ao respectivo juiz corregedor, com especial curiosidade pelas atividades do sexo feminino, como seja a prostituição, a feitiçaria, o acolhimento de criminosos, etc. Uma vez que as quadrilhas realizavam as suas vigias essencialmente à noite, eram também apelidados de noturnos, sisudos ou morcegos. Estas denominações populares são essencialmente do século XVII e XVIII, já que nos séculos anteriores os quadrilheiros muitas vezes solicitavam não prestar o serviço noturno precisamente pelo perigo que representava. Outro dos rituais noturnos tipicamente setecentista, acirrado pelas superstições trazidas pelo terremoto, seria uma espécie de oração comunitária em alguns bairros de Lisboa, ao início da noite, em que as pessoas se colocavam no solar da sua porta com uma candeia acesa, rezando um terço durante aproximadamente uma hora. Era uma das poucas horas noturnas em que havia luz para iluminar o caminho nas ruas da cidade. Charles de Maurier, um visitante estrangeiro da Lisboa pós-catástrofe, como houve muitos, descreve este ritual, que parece ser uma espécie de tréguas entre o povo e os criminosos, já que logo após a pausa para a oração, a cidade mergulhava na bizarria habitual. Tenho aqui algumas citações de Maurier, tanto na primeira, em que descreve o ritual da oração, como a seguir, que fala dos polícias, que neste caso seriam os quadrilheiros. Nesta passagem ele chama a atenção para vários fatores que impossibilitam a manutenção da tão cobiçada paz urbana. Em primeiro lugar, os quadrilheiros, apesar de serem muitos e armados com intimidantes longas espadas, parecem apenas atemorizar os transeuntes inofensivos e não os malfeitores. De acordo com este testemunho, os quadrilheiros contribuíam mais para a desordem do mundo noturno do que propriamente para a função de policiamento e vigia para que tinham sido requisitados. Acima de tudo, viviam-se tempos de transição. O reinado de Dom José e o despotismo esclarecido de Pombal estavam a tentar reformular Portugal em praticamente todas as áreas. A justiça, a educação, o urbanismo, a igreja, entre outros campos igualmente fulcrais. No entanto, o sistema vigente era o antigo, que resistia teimosamente com as suas rijas arestas pétreas ainda por limar ao encaixe da reforma das luzes. Vejamos em seguida como o povo vivia às ruas de Lisboa antes da iluminação pública ser instalada pela primeira vez em 1780. Segundo um panfleto publicado periodicamente cerca de 20 anos antes do terremoto, folheto de ambas as Lisboas, que mostro aqui, os divertimentos noturnos do povo dos bairros de Alfama, bairro do Alto e Graça, durante os períodos do verão, eram realizados essencialmente na rua. Variavam entre assistir a fogos de artifício promovidos pelos populares ou pelas autoridades. Neste lugar se fez esta noite um notável fogo, abalou-se muita gente a vê-lo. Representações de teatro por companhias bairristas feitas em plena rua, por exemplo no Arco da Graça, matinadas de instrumentos de entrudo, apesar de a notícia ser de agosto, e trombetas no ar. Em relação ao fogo de artifício, de facto estava muito em voga nesta altura, existindo pequenos foguetes acessíveis aos populares que quisessem abrilhantar mais as suas celebrações. Mesmo durante o inverno, a descrição de atividades noturnas continuava. À noite houve música, com rabicão de seis tocado às escuras, e havia também grupos habituais de populares, de boa feição, a fazer a sua palestra cotidiana do jogo, conversação e música. Onde passar boas noites no seu divertimento. Outros exemplos existem de como praticamente toda a atividade popular de lazer noturno era feita na rua, em ajuntamentos mais ou menos espontâneos, onde se tocava, dançava, representava, jogava e até lutava. E assim, apesar de todos os esforços legislativos e executivos, parece que se estendeu esta vida social passada nos palcos da rua até as primeiras décadas do século XIX, como se os hábitos antigos fossem difíceis de contrariar. Na verdade, tudo o que era popular passava-se na rua. O espaço público era claramente o espaço de todos, o espaço do povo, e as fronteiras entre a casa e a rua eram ignoradas. Foi face a esta evidência que começaram a surgir as novas ideias de cariz iluminista que pretendiam organizar o espaço urbano, tornando mais aprazível e capaz de receber todos, e não só os que faziam dele a extensão da sua casa. A intendência geral da polícia era o organismo que ditava as novas regras, através de editais proibindo algumas vendas ambulantes, estabelecendo horários para o ritual água vai, proibindo cozinhados e matança de animais na via pública, entre outras medidas.
Não obstante as intenções, o processo de reestruturação do espaço público foi demorado e tortuoso e alongou-se até bem dentro do século XIX. A rua manteve-se como espaço urbano multifuncional, pejada de povo a vender, a comprar, a jogar, a passear, a ver. A regulamentação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de bebidas visava também o controle duplo da rua. Ao prolongar a hora de fecho, a IGP não estava apenas a aumentar as suas receitas através da concessão de licenças, estava ao mesmo tempo a canalizar os indivíduos para espaços fechados e a retirá-los da rua, deixando-a livre de potenciais perturbadores e livre para o trânsito. Da taberna devia seguir-se para casa e não vagar pela cidade. Ao povo só era permitida a permanência na cidade até horas tardias por ocasião das festividades religiosas, que muitas vezes estendiam madrugada fora. Consequentemente, como notam alguns viajantes estrangeiros, essas mesmas ocasiões religiosas pareciam pretexto para uma série de extravagâncias que de outra forma não teriam oportunidade de realizar. Ou seja, tanto o policiamento como a regulamentação horária era uma tentativa de manter o povo trabalhador em casa durante a noite, deixando assim entregue aos boémios, na sua maioria de classe alta, e aos vadios. Com o fim do século XVIII, inevitavelmente disputada pelas reformas urbanas, políticas e civis de Pombal, vem uma nítida metamorfose social, principalmente no que à noite diz respeito. Como se pode comprovar, os intensos esforços da Intendência Geral da Polícia para controlar a noite, como o policiamento e a iluminação, acabam por ter uma espécie de resultado perverso. Alguns lisboetas podiam partir candeeiros, a maioria podia rebelar-se contra a intromissão e as arbitrariedades dos morcegos, mas a cidade estava mais segura, tanto para o povo como para as elites. Esta constatação trouxe mais pessoas para a rua para frequentar os lugares públicos da noite, como as tabernas, os teatros, os bailes, as tertúlias, dividindo-se as classes conforme a admissão em cada um destes lugares. Passando agora para o ponto 4, a iluminação e a razão contra as trevas. O texto de Apolónio Monteiro, Recriação de Apolo nas 4 noites de luminárias, é uma narração lírica que nos dá conta da cidade de Lisboa em 1761, profusamente iluminada a partir das casas particulares, com luminárias, por ocasião do nascimento do príncipe Dom José. Transcrevemos alguns trechos onde apontamos a ironia com que fala de uma Lisboa livre de gente má, descrevendo os habituais tumultos nas ruas escuras da Lisboa de 700, que apenas por causa destas luminárias inabituais deixam de existir como por magia, depois descrevendo o espetáculo de luz através de toda a Lisboa ao longo de 4 noites. Através da leitura deste poema, verificamos como Lisboa estava mudada naquela noite em que havia luminárias por toda a parte, pois é a vez primeira em que há barulho sem haver asneira. Ao que parece, o usual na cidade era, ouvido barulho, certo corresponderia a confusão, a roubos, assaltos, ataques na escuridão, mas graças às luminárias está Lisboa livre de gente má, já toda é boa. Não deixa de ser interessante a premissa que aqui está presente, a de que a partir do momento que houvesse iluminação, deixaria de haver criminalidade, ou pelo menos diminuiria bastante. Foi precisamente com base nessa ideia que Pina Manique tanto insistiu em iluminar as ruas de Lisboa, pois esse seria o seu maior instrumento de controle da cidade. E a verdade é que a partir do dia 17 de dezembro de 1780, Lisboa foi iluminada a candeeiros de azeite e a criminalidade, mais pela novidade inicial do que pela eficácia dos lampiões, decresceu muito ligeiramente. O período seguinte foi, pois, de alguma inconstância. O preço demasiado alto do azeite, a revolta da população por mais aquele imposto, a indignação dos governantes por mais aquele encargo, levou a que, no ano de 1792, 12 anos depois, Lisboa regressasse à escuridão. Assim refere Eduardo Noronha. Em 1792, Lisboa mergulhava de novo em opacas sombras. As artérias da capital ficaram ainda mais escuras que no reinado de Dom Fernando I. Igualmente testemunha Heinrich Friedrich Link, reconhecido médico botânico e naturalista alemão, que viajou pela Península Ibérica na transição entre o século XVIII e XIX. E aqui está uma citação da descrição que ele faz da cidade de Lisboa. Como já foi referido atrás, as impressões dos estrangeiros que visitavam Lisboa apontavam geralmente as principais fragilidades de Portugal em relação aos outros países europeus: a segurança, a iluminação e a higiene pública individual. Com efeito, entre os anos 1797 e 1801,
período em que a cidade de Lisboa estava mais uma vez mergulhada na escuridão, houve uma subida do número de assaltos e assassinatos, constatação que instou a rainha portuguesa Dona Maria I a decretar a necessidade da formação de uma guarda real, bem como a resolução da questão da iluminação. Temos aqui o decreto real. Neste decreto, Dona Maria I refere-se à urgência da criação da Guarda Real da Polícia, um organismo que há muito Pina Manique, o Intendente-Geral da Polícia, solicitava para o ajudar a combater a criminalidade, a par da iluminação pública. Como na altura, por toda a Europa, se tornou mote da segurança possível pela iluminação artificial, cada candeeiro é menos um polícia. Por outro lado, a mentalidade do século XVIII português será ainda fortemente marcada pelas superstições e medos relacionados com a noite. Apesar de existir um progressivo desaparecimento, ou pelo menos atenuação deste tipo de receios, as crenças populares ainda os mantinham vivos. A noite continuava a ser um lugar do medo e do demónio. Daí, por exemplo, o ritual das Ave-Marias, como já referimos anteriormente. Todavia, na cidade, principalmente a partir do século XVIII, os mitos, muitas vezes baseados em factos reais, começaram a ser gradualmente mais associados à violência perpetrada por humanos na forma de assaltos, ataques, violações ou mesmo assassinatos, do que por criaturas sobrenaturais. O imaginário urbano e tecnológico assim o dita. A maior ameaça deixa de ser tanto o animal, natural ou sobrenatural, e passa a ser o criminoso, o delinquente, enfim, o homem. Na verdade, essa transposição das narrativas mitológicas para o cotidiano é uma característica do século XVIII, da mesma forma que a Igreja e a Inquisição vão paulatinamente perdendo a força e a influência no decorrer do século, começando pela expulsão dos jesuítas em 1759 e culminando na extinção do Tribunal de Santo Ofício em 1821. Assim também a razão e a tecnologia vão triunfando e destruindo os mitos de outrora. A transformação do espaço urbano provoca também a transformação dos ideários e dos medos a eles associados. Desaparece o lobisomem, aparece o criminoso. Desaparece a bruxa, reaparece a prostituta. Em conclusão, constatamos como o século XVIII, com todas as especificidades do caso português, foi essencialmente um tempo de transição da escuridão para a luz, tanto no aspecto técnico como no aspecto cultural. A cidade de Lisboa acende os seus candeeiros em dezembro de 1780, mas muitas outras mudanças se embrionavam na cidade e na sociedade então, e só se materializaram no século seguinte, como sabemos, o liberalismo, a Revolução Industrial e também, claro, a maturidade da sociabilidade noturna. Muito obrigada.